Essa semana eu estava atendendo um cliente novo e sempre que surge um novo cliente na minha área de trabalho, existe sempre um pequeno desafio, porque eu trabalho com edição de foto e para que meu trabalho funcione bem, eu preciso entender exatamente o que aquele cliente quer. E na área da fotografia, da edição de foto, eu acredito que qualquer área que envolva arte acaba que entrando numa parte muito subjetiva, né? Porque é difícil a gente saber o que é interessante para uma pessoa, o que é bonito para uma pessoa. Talvez não é o que é interessante e bonito para mim, mas eu tenho que exatamente compreender o que aquela pessoa quer. Eu tenho que desligar daquilo que eu acho interessante, daquilo que eu acho bonito, para poder me colocar no lugar daquela pessoa e fazer o que ela realmente quer, né? Então eu atendo fotógrafos. E atender fotógrafos é um pouquinho mais difícil porque eles já sabem editar fotos, eles entendem de arte e isso exige de mim fazer exatamente o que eles fazem, porque o que eles buscam em mim geralmente é terceirizar essa etapa do trabalho deles, que é a edição de foto. Mas o vídeo na verdade não é sobre isso. O vídeo eu quero tratar aqui sobre a questão de ter medo de errar. Eu costumo comentar com a minha esposa às vezes que pelo medo de estar errado, a gente evita falar algumas coisas, a gente evita situações e pelo simples fato de ter que ser corrigido, de alguém corrigir a gente. E isso às vezes gera um problema que talvez na verdade poderia ser a solução. Porque se você está errando, você precisa corrigir. E a correção te leva a um novo degrau, te leva à melhora, te leva ao progresso. Você está progredindo quando você corrige o erro. E quando você tem medo de errar, medo de ser corrigido, isso não permite que você progrida. Então você continua sendo o mesmo. Então é interessante porque esse cliente eu estava atendendo ele e como eu falei, todo cliente novo exige um certo desafio. Então eu atendo, faço o primeiro trabalho, tento compreender o que esse cliente quer, quais que são os interesses dele, quais que são as expectativas dele. E quando eu faço o serviço e eu mando pela primeira vez, sempre eu fico um pouco ansioso, porque geralmente, na boa parte das vezes, tem correções para ser feita, porque é muito difícil logo de cara, alguém que, geralmente meus clientes são à distância, eu me comunico à distância, não é atendimento presencial, então isso faz com que fica mais difícil ainda, porque eu preciso entender o que ele quer. E nesse primeiro contato eu faço aquilo que ele me passou, que é subjetivo para ele vai explicar, não só pelas palavras, ele consegue definir muito bem o que ele quer. Porque às vezes ele mesmo não sabe, é algo que está tão automático que ele mesmo não entende. Então chegou o trabalho para mim desse cliente novo, eu editei, mandei de volta, ele pediu que fosse corrigido. E a partir dessa correção, na hora me gera um certo desânimo e um pequeno estresse, porque eu tenho que trabalhar um pouco mais. Mas essa correção, eu fiz a correção, mandei de volta e as expectativas dele com o meu trabalho melhoraram. Ganhou mais confiança, porque primeiro, ele olhou que eu fui capaz de entender onde estava o meu erro, eu fui capaz de entender melhor o que ele queria e eu me ajustei e entreguei aquilo que ele estava esperando. E aí vai até um ponto positivo, se você trabalha com alguma coisa, se você atende cliente, seja para você mesmo ou para a empresa que você trabalha, entenda que às vezes a possibilidade de errar e corrigir esse erro vai te gerar confiança, né? A pessoa que confiou em você para estar fazendo aquele trabalho e você foi capaz de atender, não acertou na primeira, mas buscou solucionar aquele problema que não foi solucionado pela primeira vez, ele vai ter muito mais confiança em você. É exatamente se você comprar um produto que envolva alguma tecnologia e essa marca desse determinado produto te dá uma certa garantia de que se algo der problema, você pode levar até uma assistência, coisa do tipo, e corrigir. Eu acho que isso acontece muito com as marcas de carro. Você compra um carro novo, zero,
e aí de repente aparece uma propaganda, antigamente era na TV, mas pode ser que seja no YouTube, que esse carro precisa fazer um recall, não sei como que fala. E quando você leva lá e corrige esse problema e é muito bem atendido e nunca mais surge esse problema de novo, o que acontece? Você não vai deixar de comprar mais os carros dessa marca porque teve o recall. Pelo contrário, a manutenção, o atendimento, eles foram tão prestativos em resolver um problema que surgiu com o produto deles, que você vai falar assim, poxa, essa marca eu sei que se surgir problema eles resolvem, então vou continuar fazendo isso com eles. E as outras marcas que você não conhece, você talvez não vai se arriscar. Isso é a mesma coisa que funciona para você. Então eu noto que meus clientes, eu consigo fidelizar muito deles, porque sempre que surge um problema ou uma falta de compreensão minha em entregar, em atender as expectativas dele, e após essa correção, após essa troca de conversa, eu consigo atender as expectativas deles, eu ganho esse cliente, eu consigo fidelizar ele, porque ele pensa assim, poxa, com o Abner eu posso ter problema com o serviço, mas eu sei que ele vai solucionar, eu sei que ele vai corrigir, ele não vai me deixar na mão. Porque talvez eu poderia ter voltado esse serviço desse cliente, eu simplesmente falar, ó, isso aqui que eu faço, eu não sei o que você quer, e me virar contra o cliente e não aceitar que o erro está em mim. Mas ali eu aceitei que eu errei e que eu preciso ser corrigido. Ali eu ganhei a confiança dele. E aí a gente começa a trazer isso para duas relações, a relação de amizade e a nossa relação interior com as coisas, certo? A relação de amizade, eu acho que é muito legal, amizade ou relacionamento com as pessoas, vamos dizer assim. É interessante quando a gente erra e tem a capacidade de ser sincero e pedir o perdão. Chegar na pessoa e falar assim, ó, eu errei por isso e aquilo, mas me desculpa, tem alguma coisa que eu posso fazer? Claro que às vezes tem erros que são graves e aí vai da pessoa em si, aí já não é culpa mais sua, mas vai da pessoa em si em querer te perdoar. Mas você entendeu o erro e você está disposto a mudar. Se a pessoa tiver um coração bom e compreender e acreditar na sua palavra, né, sua palavra for sincera, você vai ganhar um amigo verdadeiro, você vai ganhar um relacionamento forte, porque essa pessoa sabe que sempre que você errar, você tem a capacidade de voltar atrás. Isso é uma forma até de humildade, de não alimentar o seu orgulho. E eu comento com a minha esposa, às vezes é tão difícil falar em público, fazer alguma apresentação diante de algum superior, alguém que tem mais conhecimento que a gente, porque dá medo de errar e ser corrigido na frente dos outros. Mas ao mesmo tempo eu falo para ela, mas isso a gente tem que perder esse medo porque é bom. Porque se essa pessoa me corrigir na frente dos outros, apesar de gerar um certo constrangimento, aquilo ali vai marcar em mim. Né? Então, assim, provavelmente eu não vou errar novamente, porque a forma como eu fui corrigido diante dos outros me marcou, me chamou muita atenção. Isso vai me fazer ter mais atenção em outras situações. Isso é um exemplo. Às vezes a gente fica com muito medo de errar, de ser constrangido. E é exatamente aí onde está o X da questão, que nos bloqueia a continuar progredindo em algo. Porque pensa o seguinte, se uma criança, se ela está ali aprendendo a andar, e assim que ela estivesse aprendendo a andar, ela caísse no chão e desanimasse, falasse assim, não, andar não é para mim não, deixa isso de lado. Eu não quero andar porque eu passei vergonha, caí na frente de todo mundo, eu vou continuar sendo isso aqui. Ela não ia evoluir. É exatamente isso que a gente perde conforme a gente vai entrando na vida adulta. A gente fica muito preocupado com a opinião dos outros, com o constrangimento, e uma coisa que é um processo que é necessário para a progressão, é necessário para o crescimento, para o amadurecimento, a gente evita pela simples vergonha de errar. Então, a partir do momento que você se libertar desse medo de errar, de ser corrigido, é onde você começa a progredir. Você começa a ignorar a expectativa alheia, o que os outros estão esperando de você. Porque no final das contas, ninguém está esperando nada de você. Só você mesmo está esperando algo. Só você mesmo quer progredir em alguma coisa. Só você mesmo quer chegar em algum lugar. Então, a partir do momento que você para pensar e fala assim, não, está tudo bem,
Errar faz parte do processo. Eu aprendi a andar errando, eu aprendi a ler errando, eu aprendi a trabalhar com o que eu trabalho atualmente errando. E essa nova atividade, essa nova habilidade, ou esse novo lugar onde eu quero estar, é necessário que eu aceite que o começo vai ter muitos erros e toda a caminhada vai ter muitos erros. É nesse processo que eu vou crescer, nesse processo que eu vou evoluir. Eu vi uma história a respeito do guitarrista do Metallica, não sei pronunciar o nome dele, é Kirk Hammett, alguma coisa assim, se eu não me engano. E ele, sendo o guitarrista do Metallica, já quando o Metallica estava no auge, se eu não me engano, ele fazia curso, ele fazia aulas particulares com o Joe Satriani, que é um dos maiores guitarristas do mundo. Ou seja, se o guitarrista do Metallica, que já é considerado um dos melhores, que já estava no auge, que já era rico, já tinha o que ele queria, ele precisava fazer aula com alguém melhor que ele, é porque ele entendia que ali existia erros que somente os melhores poderiam corrigir ele. E é exatamente isso, quando tem alguém melhor que você admira, seja no ambiente ou em qualquer outra situação, é ele que vai poder te ensinar a ser melhor. E talvez, se ele é o melhor, talvez ele busque por alguém que seja melhor que ele, para ele se tornar melhor ainda, para ele ser corrigido. Porém, às vezes a dificuldade dele está exatamente nisso, ele já chegou no nível onde tem poucos. E você está ali buscando, talvez no dia de manhã seja você que vai ensinar essa pessoa que está te corrigindo. Errar faz parte do processo, é bem clichê ouvir isso, você já deve ter cansado de ouvir isso, é errando que se aprende. Mas se tornou tão banal, tão simples a frase que a gente nem dá bola, mas não coloca em prática. E a prática é exatamente isso, é aceitar o erro e começar a ter prazer em corrigir esse erro. Não é ter vergonha, não é ter orgulho. Porque o que vai te impedir de crescer é exatamente o seu orgulho, é falar assim, não, eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada. É os outros que não sabem o quanto eu sou bom. É isso que vai te bloquear de crescer. Porque a partir do momento que você olhar para si mesmo e falar assim como o guitarrista do Metallica, eu sempre preciso estar aprendendo algo novo, você vai conseguir sempre estar em progresso constante e o erro não vai se tornar algo constrangedor, mas vai se tornar parte do processo, não vai te amedrontar nem nada do tipo, vai se tornar algo natural. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, se fez algum sentido, deixa seu comentário aí, deixa seu like, e se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreve no meu canal.